Olá, meus alunos, mais uma vez aqui com vocês o professor Cristiano, e no vídeo de hoje nós vamos agora ver casos práticos que nos remete à aplicação do conhecimento do vídeo anterior, ou seja, nós vamos ver situações concretas onde leis processuais que foram publicadas e onde se verificou que elas não eram somente leis genuinamente processuais, mas sim normas processuais penais de caráter híbrido, ou seja, tocando também conteúdo material, analisarmos como essas leis impactaram os diversos casos processuais que já estavam em curso, ok? No primeiro exemplo que nós colocamos no nosso material, foi exatamente uma lei já conhecida nossa, que a gente já trabalhou muito, que é a Lei 9.099 de 95, ou seja, em 1995 foi publicada e entrou em vigor a Lei 9.099, que é fruto do fato do Brasil ter aderido às regras mínimas das Nações Unidas, para a implementação de medidas desencarceradoras, o que ficou conhecido também como regras de Tóquio, uma vez que essa convenção foi realizada em Tóquio, no Japão. Então ficou conhecido isso até mesmo na doutrina brasileira como as chamadas regras de Tóquio. Pois bem, em 1995, então, entra a Lei 9.099 em vigor, criando juizados especiais cíveis e criminais, que é o tema que nos interessa, e juntamente, além de criar os juizados e delimitar o âmbito de sua atuação, cujo artigo 61 define os crimes que são considerados crimes de menor potencial ofensivo para efeito de submeter ao procedimento sumarício dos juizados especiais criminais, traz também uma série de institutos que decorrem dessa política criminal desencarceradora. Nós citamos a possibilidade da composição civil dos danos, como está previsto no artigo 74 da lei, a transação penal, como está previsto no artigo 76, e a suspensão condicional do processo, como está no artigo 89. O artigo 88, que foi o fato específico de transformar a ação penal nos casos de lesão corporal dolosa, culposa e dolosa leve, do artigo 88 da Lei 9.099, essa peculiar e essa sutil alteração quanto à ação penal, também nos interessa, mas em um outro momento. Tá? Nesse primeiro momento, vamos falar então da composição civil dos danos, do artigo 74, a transação penal, do artigo 76, e a possibilidade da suspensão condicional do processo. Vejam só, meus queridos, todas essas situações estão falando de um momento processual da persecução penal em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, Primeiramente, uma tentativa de resolver ali o problema entre o autor do fato e a vítima, já na composição civil dos danos. Se não for o caso, ou se não for possível, em caso de ação penal pública, a possibilidade de transação penal com o Ministério Público, ou, caso já tenha sido oferecida a denúncia ou não foi possível a transação, ainda a possibilidade da suspensão condicional do processo. Então, nós estamos falando de eventos no procedimento. Então, em tese, seriam normas processuais. Mas percebam que tanto a composição civil dos danos quanto à transação penal ou a proposta de suspensão do condicional do processo, se essas situações, vamos dizer assim, esses acordos, que são acordos, é a introdução do plea bargain, e o do nulo contendere no procedimento criminal brasileiro, se esses acordos forem bem-sucedidos, vão reverberar então na extinção da punibilidade. Opa! Se o acordo foi feito e foi bem sucedido, se as medidas impostas foram cumpridas, nós temos a extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade vai sobre o direito de punir, o direito material. E extinguindo a punibilidade, é óbvio que essas situações são mais favoráveis ao réu. Então, qual que é o exercício que nós fazemos? Primeiro, identificar. Essa lei, ela impacta só em processo? Ela é uma lei genuinamente processual? Ou ela é uma lei de caráter híbrido? Bom, se nós vimos que ela vai reverberar na extinção da punibilidade,
É óbvio que são normas de caráter híbrido. Então, já cumprimos a primeira etapa do exercício de hermenêutica, né? Identificamos que são normas de caráter híbrido. A segunda etapa desse exercício, agora que você já identificou que é uma norma de caráter híbrido, eu pergunto aos senhores, eu pergunto a vocês, a Lei 9.099, ela impactou de forma negativa ou de forma positiva aqueles que estavam sofrendo a persecução penal por crimes de menor potencial ofensivo? É óbvio que impactou de forma positiva, porque o objetivo final era evitar o encarceramento. Toda a sistemática criada foi para evitar o encarceramento, então nós percebemos medidas que tentam primeiro evitar que haja um processo. Se não for possível evitar o processo, evitar que chegue a uma condenação, exatamente para evitar o encarceramento. Então, você faz um juízo de valor como hermeneuta. Você percebe que a norma impacta de forma mais positiva. Qual é a sua conclusão, então? É óbvio que essa lei, que entrou em vigor em 95, deve retroagir e ser aplicada a todos aqueles que estavam sofrendo a persecução penal por fatos criminosos que aconteceram antes de 1995. É uma conclusão lógica, perceberam? Pois bem, mas agora vem um ingrediente que vai atender aí algumas expectativas sobre alguns alunos até que me procuraram e falaram, professor, mas o senhor disse para a gente que não só uma lei nova impacta, quando impacta positivamente, deve retroagir, mas você disse para a gente também que a jurisprudência com caráter vinculante, principalmente a do STJ e a do STF, quando é uma jurisprudência que decide de forma mais favorável ao réu, ela também pode retroagir. E eu vou provar isso para vocês agora. Quando a Lei 9.099 entrou em vigor, em 95, ela trouxe em suas disposições a redação do artigo 90, que me permitam ler para vocês. O artigo 90 diz o seguinte: as disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Deixa eu explicar isso para vocês. E aí eu já estou invocando conhecimentos do artigo 3º que eu vou falar no próximo vídeo. Veja só, você precisa entender o que está por detrás desse artigo. O que o legislador estava pensando quando ele estava criando a Lei 9.099. Ele estava criando um órgão jurisdicional novo, os juizados especiais cíveis e criminais. Ele pensando nos criminais, o legislador sabia o seguinte, olha, já existem milhares de processos criminais em curso, procedimentos criminais em curso por crimes de menor potencial ofensivo. Eu vou criar os juizados, como eu estou delimitando a competência em razão da matéria, todos os juízes das varas comuns que estão com esses procedimentos vão encaminhar esses processos de crimes de menor potencial ofensivo para os juizados. Já vai inviabilizar um órgão novo que eu estou criando, onde eu quero o quê? Celeridade, informalismo, implementar principalmente o direito penal negocial. Então, o recado do legislador era, olha, os procedimentos que já estejam com a sua instrução aberta permanecem nas varas onde estão. E aí o que acabou gerando como dúvida dos aplicadores do direito? Quer dizer então que esses que já estão com seus processos em curso, que a instrução já está aberta nas varas comuns, ficam sem se beneficiarem de todos esses institutos mais benéficos que a Lei 9.099 está criando? Seria o caso, até porque boa parte deles estavam exatamente para evitar a abertura da instrução. Se você pensar a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo ocorrem exatamente antes de se iniciar a fase de instrução processual. Porque se você vai instruir um processo, significa que você vai julgá-lo, né? Então, veja só, todos estes réus que já estavam com a instrução aberta, mas eram crimes que estavam sendo processados por crimes de menor potencial ofensivo, estariam sendo tirados da incidência da Lei 9.099.
A questão é óbvio que gerou um debate muito grande na época e tudo mais, foi judicializado esse debate, chegou até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo até mesmo julgou uma ação direta de inconstitucionalidade, a 1719/9, onde basicamente o Supremo disse, primeiro, identificou, é uma norma de caráter híbrido. E segundo, é uma norma que traz situações mais benéficas ao réu. Terceiro, eu entendo que não é para inviabilizar, mas aí veio a solução do Supremo. Aonde esses processos então estiverem, nas varas comuns, em se tratando de crimes de menor potencial ofensivo, o juiz do caso deverá abrir a oportunidade para que os institutos mais benéficos, e aí no caso deles, como o processo já tinha denúncia, fatalmente foi aplicar a possibilidade da suspensão condicional do processo. Os juízes tiveram que designar uma audiência admonitória, suspender o procedimento e designar uma audiência admonitória, chamando o Ministério Público e chamando o réu para verem a possibilidade da suspensão condicional do processo, exatamente para que eles tivessem o benefício da Lei 9.099, ou seja, que a lei retroagisse a todos aqueles que tinham cometido fatos criminosos de menor potencial ofensivo antes da entrada em vigor da Lei 9.099, mesmo naqueles onde o processo já estava em fase de instrução processual, que seja a fase de produção de provas. Essa retroatividade foi determinada por uma decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Ok, meus queridos? Então, aqui um primeiro caso, um primeiro exemplo concreto, real, sobre a justiça criminal brasileira, onde nós aplicamos exatamente esse conhecimento, que basicamente, olha, o exercício mental novamente, para a gente entender na prática. Primeiro, identificar uma norma é somente uma norma genuinamente processual ou ela é uma norma de caráter híbrido? Identificamos que é uma norma de caráter híbrido. Segundo passo, essa norma impacta os casos criminais em curso de forma negativa ou de forma positiva? Se for de forma negativa, não deve retroagir. Se for de forma positiva, deve retroagir e a lei ser aplicada a todos aqueles que estão respondendo por processos criminais de crimes passados. Ok? E caso essa aplicação não seja de forma tão clara e não tão fácil, mesmo que essa interpretação seja aquela que decorre de decisão jurisprudencial, decisões jurisprudenciais mais favoráveis em caráter híbrido vão retroagir também a casos anteriores. Ok? No próximo vídeo agora nós vamos ver um caso onde a lei impactou de forma negativa e, portanto, ela não pôde retroagir. Um abraço, até lá.